Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, o pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro e segundo volume. É isso aí, pessoal. Bem, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa, editora Autografia. Bem, amados, eu não vou dizer um pouco não, né? Eu ia falar um pouco cansado, estou muito cansado. Mas eu tinha que gravar esse vídeo, né? Estou muito feliz aí, tá? Por saber que muitos amigos mesmo, comentaram aí nos vídeos e nas fotos no Facebook, no YouTube, né? O Everton lá comentou, falando sobre eu e minha esposa. Muitos casais e famílias se estimularam mais a esparecer, a sair mais, né? A, a viver a vida, né? A vida foi feita para viver. E não deixar com que a depressão, as aflições, as lutas do dia a dia, que nós enfrentamos todos os dias, tem dia que é maravilhoso, né? Tem dia que é bonança, tem dia que é um paraíso. Por exemplo, eu fiquei lá 4 dias lá, com a minha esposa lá, conhecemos um casal abençoado, Israel e Marisa. Eles são da Igreja Batista de Inhoaíba e fomos muito bem recepcionados na vida deles, e eles também nos receberam muito. Fomos bem recepcionados na vida dele, e da mesma forma ele em nós. Nós hoje recebemos muito bem em nossa vida. Como assim? Criamos um laço de amizade lá mesmo, em Arraial do Cabo, onde eu fiquei 4 dias com a minha esposa, aqui no Rio de Janeiro. Arraial do Cabo é um paraíso, né? As praias de lá são maravilhosas. Aí fomos para a Praia do Forno, Praia dos Anjos, as prainhas no Pontal da Atalaia, e não deu tempo, e Praia Grande. Vamos para 4 praias. Ainda faltou outras praias a conhecer, faltou a gruta. Eu queria fazer um mergulho, mas isso tudo, o tempo foi pequeno, mas o pouco que eu aproveitei dessas férias que eu estou tirando em abril, você de repente está assistindo já num outro mês, né? Um outro ano também, não sei. Valeu a pena, sabe por quê? Porque não só me trouxe um conforto a mim e a minha esposa, após a partida de nossos filhos, né, em 2013 o Vitor, a Vitória em 2015, nós não abaixamos a cabeça, continuamos vivendo, agora mesmo daqui a pouco. Hoje é dia 29, se eu não me engano, de abril. Hoje é dia 29, eu acho. Nós estamos se organizando para daqui mais ou menos a 3 horas. Estamos. Deixa eu ver que horas são. São 13h18, dia 29 de abril, domingo. Daqui a pouco estou me organizando com a minha esposa para a gente ir para a Assembleia de Deus, lá de. Assembleia de Deus de Grumari. Assembleia de Deus de Grumari. Existem várias igrejas lá na Assembleia de Deus, claro. Mas estamos indo lá do pastor. Esqueci o nome do pastor. Acho que é Fábio. Pastor Fábio. Quase certeza que é isso. Acho que é pastor Fábio. E vamos lá, dar o testemunho de superação. É mais uma igreja, dentre tantas que já fomos. Entre tantos e tantos vídeos que nós gravamos e temos comentários aí, né? De várias pessoas que, graças a Deus, não falam mais da morte, porque sabe que a morte não existe. Morte é só do corpo físico, mas nós não somos o corpo físico, somos o corpo espiritual, somos energia. Energia não morre, tá? Existe o segmento do espírito. O espírito segue, termina o tempo dele aqui e segue caminho. No mundo espiritual existem várias cidades celestiais, várias cidades espirituais. Isso ninguém me falou. Isso eu vi nas minhas experiências fora do corpo. Eu, como um pastor, tive que começar a investigar, e aí encontrei resposta de tudo. Houve algumas que eu encontrei
meia resposta, não estava completa. Então, não foi uma resposta que eu queria. Mas a maioria das experiências que eu vivi e que eu vivo até hoje, eu encontrei muita resposta. E eu tenho auxílio, tenho apoio. Deus está sempre me ajudando. Quando eu converso com Ele, falo que quero conhecer os seus mistérios, as suas maravilhas que estão permitidas, autorizadas a mim conhecer, que Ele me leve e me mostre. E Deus leva mesmo e mostra. Porque tem coisas que Deus não vai fazer você porque você não pediu nada. Deus trabalha no livre-arbítrio. Você tem que pedir a Ele. Jesus fala o quê? Pedir, fala 2 vezes. E dar-se-vos-á. Mas não é pedir dinheiro, se eu quero dinheiro, quero poder, não. É pedir as coisas que estão dentro da vontade de Deus, que o que interessa para Deus é te mostrar justamente as coisas espirituais. Que Deus é espírito. Deus não é físico, Deus é espírito. Não é? Ele não está no corpo físico. Jesus teve que vir à Terra, entrar dentro de um corpo físico para despertar os nossos irmãos, que a maioria estava dormindo na época. Mas graças a Deus virou uma bola de neve. E não só Jesus, grandes homens e mulheres que marcaram a história, independente da religião, nenhum deles trouxe religião. Criaram religiões, criaram várias coisas em cima deles. Religião, quando eu falo, é religar-se a Deus, mas o propósito não era religar-se a Deus, ao Criador. O propósito de muitos foi de crescer e se beneficiar com o nome de líderes, né? Por exemplo, tem líderes aí que saíram já da terra, vieram, fizeram a parte deles e foram embora. Aí pega o nome daquele líder, e às vezes quer ganhar dinheiro em cima. Não, uma coisa é você usar o nome daquele líder, seja homem ou mulher. Madre Teresa, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, da Igreja Católica. Fez uma história linda, bonita, né? Gandhi e tantos outros aí. E a gente, poxa, pega o nome de uma pessoa dessa e vou usar o nome dele para ganhar. Não, vou criar uma filosofia, uma religião com o nome do fulano. Não, você pode criar até um grupo de estudo, alguma coisa, mas com outro propósito, sem que Jesus falou isso bem claro. De graça vocês receberam e de graça vocês têm que dar. Resumiu tudo. Jesus não pediu nada, né? E nem deu nada cobrando. Ele de graça recebeu de Deus e veio nos dar de graça. E só ensinou isso, ó, que isso se multiplique. Então eu voltei de viagem, né, com a minha esposa, feliz da vida. As fotos estão no Facebook. Tu entra lá na página Livro Entre o Céu e a Terra. Você vai ver vários comentários, as fotos. Dali tu vai no meu perfil Douglas Cavalcante. Tá? Projeto Vitória Cristina também. Pode ir. Mesmo se eu não estiver aqui, você pode ir, porque de repente meu tempo vai acabar na Terra. Mas vai continuar aí, a página no Facebook aí. Ou entra no canal do YouTube, Douglas Cavalcante, eu tô de branco. Eu não estou ainda passando esses vídeos do projeto para lá, não. Estou fortalecendo o canal do projeto. E uma observação que eu queria fazer a você que viu o canal aí do projeto. Você vê algum comercial? Não. De graça recebeu, de graça dai. O propósito é nós ajudarmos uns aos outros. Ah, mas você está gravando um vídeo, você tem que ganhar dinheiro. Eu já ganho dinheiro trabalhando. E o meu canal Douglas Cavalcante, ele é monetizado, né? Mas eu vou voltar agora a ativar ele. Ele tá bombando, tá crescendo, tá cheio de inscrito lá. Se não me engano já tem 2.000, quase 2.000 ou até mais. E o propósito é de eu não monetizar mais os vídeos, não vou mais monetizar. Isso é porque, mediante as experiências espirituais que eu tenho, eu recebi essa mensagem no mundo espiritual. Você recebe de graça aqui. Preste atenção. Você que é palestrante, você que grava vídeos também, no mundo espiritual, eu vou te falar o que me falaram. Você recebe de graça aqui para motivar os teus irmãos lá na terra a continuar lutando, a ter esperança,
a continuar vivendo, e de graça você tem que passar da mesma forma que você recebe aqui. Uma coisa, por exemplo, um livro, né? Eu tive um custo no livro. Como a gente está aqui gravando ao vivo entre aspas, né? Mas vou pegar aqui rapidinho o livro. Ó, tá aqui o livro, né? Tá aqui o livro. Esse é o primeiro volume, tá o segundo volume ali. Então aqui teve um custo, não teve? Hoje eu estou indo numa igreja que eu vou ganhar 5 reais na venda de cada livro. Não sei nem quantos livros vão vender lá. Vou ganhar 5 reais. Porque eu fiz uma quantidade pequena de livro. E quando você faz uma quantidade pequena de livro, ele fica mais caro. O livro, ele fica barato, ele barateia quando você fazer uma quantidade grande. E grande é de 1.000 para cima. Aí o preço despenca. Aí um livro desse, por exemplo, pode sair 7 reais para mim, 8 reais, 6 reais. Mas se eu fizer de 1.000 para cima. Entendeu? Se eu fizer 100, como eu fiz agora, 100, 50, 100, ele vai sair 15 reais. Eu vou vender ele a 20. Quanto que eu estou ganhando? 5 reais. Aí você fala assim, ah, mas se o senhor vender 10 livros, a 5 o senhor ganha 50 reais. Só a minha passagem da minha esposa, de ida e volta para onde nós vamos estar indo, são 30 reais. Ida e volta. 15 para ir, 15 para voltar. Isso 15 eu estou botando 15 meu e dela. Eu estou juntando os dois. Que o bairro é aqui perto. Entre aspas. Né? É contramão. É perto, mas é contramão. Por ser contramão já são 2 passagens. Né? E eu não estou colocando o custo de almoço, café, alimentação não. Eu coloquei o PDF aí desse primeiro livro, eu coloquei o PDF em vários vídeos aí estou colocando. Tem amigos meus escritores que falaram, eu não faço isso não. Se você de repente é escritor, sabe disso, que são poucos que fazem isso. Mas eu recebi essa mensagem, de graça você recebeu, você tem que dar de graça. Eu recebo muitas mensagens, eu tenho muito arrebatamento, né, que outros dão nome de desdobramento, mas também eu prefiro usar mais experiência fora do corpo. Eu tenho muitas experiências, tá? E muitas eu passo para vocês em vídeo, outras eu escrevo, né, para lançar em livro, que não foi o caso. Isso daqui é forte. Os comentários que tem no segundo, de quem leu, eu colhi 4 a 5 comentários, 5 comentários se eu não me engano, para lançar no segundo, que é o azulzinho, esse aqui é o vermelhinho. O azulzinho é o segundo volume. As pessoas que leram esse, os comentários são fortes. E depois chegou mais comentários de pessoas de várias religiões, de católico, evangélico, espírita, comentários de pessoas de tudo quanto é religião. Até ateu leu o meu livro. Tá? Sem contar os comentários que tem nos vídeos também. Tá? Mas aí foi muito legal a viagem, foi muito boa, aproveitei bem com a minha esposa. A vida é feita para viver. E aí eu vou passar uma experiência para vocês. No meio do caminho, eu indo para Arraial do Cabo, mais ou menos 3 horas de viagem, 2 horas e pouco. Saí da rodoviária, era 9h33 da manhã, 9h33 a viagem. No meio do caminho, eu adormeci. Durante o meu adormecimento, eu tive uma experiência fora do corpo. Né? Eu me encontrei com a minha filha, que partiu em 2015 de novo. Eu sempre me encontro com ela. Sempre ela. No outro dia eu até desbanquei. Isso é a coisa mais fácil que tem. É a pessoa que se diz muito entendida, porque às vezes é psicólogo ou filósofo.
e aí ou é psiquiatra, pode ter a profissão que for, mas se não entender do assunto, sai fora, né? Ou então, melhor, não sai fora não, procura entender, é melhor assim. Sai fora é a forma de dizer. E aí eu comentando com a pessoa, aí a pessoa, né, sempre as pessoas falam assim, será que isso não é coisa da tua cabeça? Aí eu perguntei, né? Você conhece alguém que perdeu alguém e não sonhou com aquela pessoa, mas pensava sempre? Né? Aí a pessoa falou, eu conheço muitas pessoas assim. Falei, então me explica isso. Por exemplo, a mãe que o filho partiu, e ela quase não sonha, às vezes leva anos para sonhar com o filho. Será que a minha memória é diferente da dela? Então o Criador fez uma memória diferente da outra? Não, meu amado. Nós não somos o cérebro físico. Somos o corpo espiritual que está conectado. Tem uma glândula chamada pineal, que fica lá no centro do cérebro. E ela é o ponto de contato com o mundo espiritual. E aí eu falo da glândula pineal no livro também, explico, falo do médico americano que fala qual a função da glândula, o que ele estudou, tudo provado cientificamente. Provado cientificamente. Não tem como fugir disso. E aí a pessoa ficou meio sem graça, né? Porque, por exemplo, eu conheço várias pessoas, você deve conhecer também, e de repente até você mesmo acontece isso contigo. E eu já recebi vários comentários de mães chegar e falar, pô, eu choro todo dia, pedindo a Deus para sonhar com meu filho ou com a minha filha e não sonha. E eu não. E eu não choro. E outra, quando eu tenho os encontros, as minhas experiências fora do corpo, não é eu só encontrar ela e passear, não. É claro que eu já fui em vários lugares nas cidades celestiais. Quando eu tenho os encontros com a Vitória, ela sempre vem me trazer alguma coisa para me motivar e continuar lutando. Então, nesse encontro que eu tive, dormindo no ônibus, experiência fora do corpo, eu percebi, como eu já percebo mesmo, lucidamente, que eu não estou mais dentro desse corpo. O meu espírito, ele está em outro lugar. Isso acontece comigo agora direto. Eu sei quando eu estou sonhando, eu estou do outro lado sonhando, e eu sei, meu corpo está lá na Terra, eu estou sonhando, eu estou aqui. Né? Ela pediu para me escrever um novo livro motivacional. Eu conversando com ela, com a minha filha, no mundo espiritual, e ela falou, escreve um novo livro, e um livro motivacional que venha ajudar as pessoas a viver, a ter prazer em viver na Terra. Por quê? Porque a Terra é um projeto do mundo espiritual. Né? É vinculado ao mundo físico, mas o comando todo está no mundo espiritual. Vou te dar um exemplo. Muita gente, porque o mundo vai acabar, o que está acontecendo? Eu gravei vários vídeos dizendo que não vai acabar nada, que vai tudo apaziguar. Porque está assim, assado. Eu falei, vai apaziguar e vai voltar tudo normal. Vocês sabem, quem me acompanha nos vídeos, já viram vários vídeos aí. E aí passou aquela data, ou passou aquele momento, voltou tudo normal. As pessoas, rapaz, eu vi um vídeo lá do pastor Duro, que ele falou que ia ficar tudo tranquilo, que não se desesperasse. Tá tudo tranquilo, tá? Aí agora esse negócio do coreano aí, alarmar que vai ter terceira guerra. Eu gravei um vídeo também que falei que não ia ter terceira guerra, que tá tudo no controle do mundo espiritual. E se tivesse, não ia ser nada alarmante. Ia ser para que fosse para o nosso benefício. Por quê? A dor te faz valorizar a não dor, né? Melhor dizendo, a guerra te faz valorizar a paz, né? As trevas te dão valor à luz. Quando você está nas trevas, no meio da escuridão, por exemplo, tu tá num lugar de noite, aí, puf, aquele pico de luz, apagão. Aí naquela hora tu fala, caramba, cadê a luz? Quero entrar no banheiro, tomar um banho, quero fazer isso, quero pegar aquilo. Aí vai pegar o que? A luz, a lanterna, a vela. É mentira? Aí você dá aquele valor à luz.
E quando volta, aquela alegria, não é? Todo mundo grita, voltou! Então por isso existem as trevas, entendeu? E aí o que acontece? Com o passar do tempo, eu fui observando muita coisa, né? E fui tendo contato também dos arrebatamentos com o mundo espiritual, né? O desdobramento, experiência fora do corpo. Aí cada um dá um nome. E fui visitando também lugares, fui lendo livros, né? Eu como evangélico eu tinha que pesquisar, porque em 2016 muitos conhecem a minha história, o que aconteceu comigo. No livro eu explico detalhadamente. Baixa o PDF, procura o e-book. Ah não, o e-book está o segundo livro. O segundo volume está em e-book, na Saraiva, na Amazon, em várias... Livraria Cultura, está em vários aí, né? Não sei se eu tenho aqui o panfleto dizendo, não, tem não. Então o que acontece? E aí nessa experiência que eu tive, né? Então eu percebi, as experiências foram me dando e me mostrando o que é a Terra, né? E eu comentando com as pessoas, eu falei, ó, mesmo que tenha uma terceira guerra, tá tudo no controle do mundo espiritual, para você dar valor à paz. Porque nós, infelizmente, quando nós estamos no corpo físico, a gente ainda não tem o controle nele, porque nós estamos tão ligados à Terra e se esquecemos que nós somos espírito. Ou alma, cada um dá uma alma, mas na verdade a alma se diz que são os sentimentos do corpo físico, interligado entre o corpo físico e o espiritual. Então quando nós estamos nele, nós não temos esse controle total, é por isso que a gente faz uma aflição, alguma coisa que a gente passe na vida, o mundo tem que acabar, porque eu não aguento mais, vou dar um tiro na cabeça, isso faz parte, isso é natural. Vai passar, as coisas vão ser. Por exemplo, eu vou sempre sentir saudade da minha filha. Meu filho, eu sinto falta dele, que só viveu 3 dias na incubadora. E a minha filha ficou 15 anos comigo. Mas existe uma ligação muito grande entre eu, minha esposa e ela. Então estamos sempre sonhando, porque também existe um propósito em cima disso. Por que algumas pessoas falam, por que eu não sonho como o Senhor? Porque no nosso caso existe um propósito. Hoje eu sei da onde eu vim, quem eu sou, tá me entendendo? E por que estou aqui, tá? Então o que acontece? Acontece que o tempo foi passando e o próprio Deus, o Criador, perguntando, Senhor, me mostra, Pai, o que está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Me mostra, Senhor. Eu queria entender e aprender, Pai, sabe? E papai sabe como que é o pai com o filho. Quando o filho sabe pedir, Jesus fala, buscais e acharei. Buscar, perguntar o porquê, mas o porquê, com qual propósito? Não, eu quero ficar rico, não. Eu quero aprender, eu quero instruir os meus amigos, meus irmãos aqui na Terra. Tá me entendendo? E aí Deus começou a me mostrar as coisas, eu fui vendo, e Deus começou a me levar em vários lugares, para me conhecer, várias experiências eu fui tendo, e tenho tido até hoje. Há momentos que eu falo, Pai, eu preciso descansar. Porque eu percebi que quando o teu espírito sai do corpo, ele volta. Não é que o espírito volta cansado. É o corpo que às vezes está cansado de tanta atividade da rua, de casa, e ainda você se deita ele para descansar, né? Você se levanta, o corpo pesa, o corpo é denso. Mas o espírito não, o espírito é leve. Se deixar e vai embora. E vai e roda quanto tempo tiver que rodar, N países, N lugares, N mundos, né? Aonde tiver dentro de um propósito, claro, o Pai está no controle de tudo. Deus limita certas situações mediante ao seu grau de evolução, né? Então o que acontece? O tempo foi passando, eu fui observando, fui aprendendo. Tenho assistido vídeo de muitos amigos na internet aí que têm experiências igual a mim e trocamos também informações e experiências uns com os outros, né? Aprendemos, tanto eu aprendo um pouquinho com eles, e às vezes acontece de nós vermos algo semelhante ao que os outros viram. E isso é que nos conecta mais e nos traz um conforto em saber que não foi só eu que vi, outros viram também. Então, voltando ao negócio da guerra, eu comentei e falei para que as pessoas não se preocupassem.
Aí o que aconteceu agora essa semana? Hoje é dia 29. O presidente, né? Não sei se é presidente ou ministro da Coreia do Norte, o gordinho lá, baixinho lá, ele se reuniu, acho que com o Japão e com a China, né? Se reuniu aí com os líderes para dar uma parada e não fomentar mais a questão da guerra. Até mesmo que o país está todo prejudicado, cheio de sanções. Coisas estão prejudicando o povo lá de dentro. E ele precisa desses países. Porque o egoísmo faz isso. A pessoa acha que ela sozinha, não. Eu sozinho, não. Existe a independência, que é totalmente diferente de ser sozinho. Eu sou independente porque eu luto, eu busco, eu faço. É diferente de não, eu sou sozinho, então eu vou morrer. Fisicamente e até espiritualmente. Porque eu vou viver sozinho por a eternidade. Porque eu não tenho amigos, eu não tenho pessoas que eu possa confiar e que confiem em mim, eu não estou ligado a ninguém. Então eu não vou mais comprar pão na padaria, porque eu não. É só eu, não quero depender de. Se eu não quero depender de ninguém, então eu não compro mais pão, não compro mais carne, não compro arroz, mais, porque eu dependo sempre de alguém. Então a gente depende do padeiro, depende do açougueiro, depende do dono do mercado. Depende, nós somos dependentes, sim. Somos independentes em determinadas situações. Aí a independência tem que agir. Por exemplo, fulano de tal vai trabalhar para mim. Não, aí não. Aí entra a independência. Então a gente tem que saber separar as coisas. E aí ele se reuniu, pronto, abafou, não tem mais assunto de guerra. E agora? Aí aqueles especuladores ou os aflitos, né, os aflitos sem esperança e criam pânico, muitos deles não sabem que eles estão sendo, inclusive muitos religiosos, independente da sua religião, que desejou um fim do mundo, ou não está aguentando a situação que está passando, seja a perca, tanto de um ente querido como um amigo, como também a perca de um emprego, ou de uma situação que você tinha uma vida boa, independente da situação, quer criar todo um pânico e levar esse pânico para outras pessoas. E nisso você está mexendo com todo mundo espiritual, você está atraindo, porque o mundo espiritual ele consegue, eu percebi isso, ele consegue, é como se fosse um imã. Ele consegue sentir da onde está vindo aquela energia negativa, aqueles pensamentos, os pensamentos negativos. Por isso que Jesus falou, tem de bom ânimo, sabe? Porque Jesus já sabia disso. Jesus é muito evoluído, nosso irmão, né? N evoluído, não sei nem, tenho nem ideia o grau de evolução que eu poderia dar a Jesus, né? Dentro tanto do mundo espiritual, como em outras situações. Não tem nem como comparar, né? Os pensamentos de Jesus. Jesus já veio sabendo do início e do fim. E o final, e ontem eu tive um encontro muito bom. Então, graças a Deus, não tem mais papo de guerra, terceira guerra, tá, pessoal? Sai fora desses negócios. Arrebatamento, então, tem igreja que nem mais prega arrebatamento. Por quê? O arrebatamento é do espírito, não é do corpo físico. Isso daí que a Record mostrou outras coisas, nunca vai ver. Eu ontem fui fazer uma visita então, a dois pastores em Caxias, amigo meu. Pastor Cláudio Rico, ele é empresário e professor. E não depende da igreja não, muito pelo contrário, a igreja que depende dele. E o pastor André. Pastor André é professor é teólogo, professor de hebraico e professor de grego, né? E já dá aula há mais de não sei quantos anos em alguns seminários batistas, né? E aí conversamos, tomamos um café, almoçamos juntos. E aí eu levei o livro lá para eles, né? E aí comprou o livro. E aí eu fiz um preço bem... Esse livro aqui que eu vendo a 20, como eu vou vender na igreja agora, na editora tu vai comprar 37. Na loja da editora.
tá? E na Cultura, Editora Cultura, na Livraria Cultura, a mesma coisa. E aí, o que acontece? Nós conversamos sobre vários assuntos referentes a isso que eu estou falando com vocês e outras coisas mais profundas, né? Comentamos sobre os erros de traduções que tem a nossa Bíblia brasileira, o que mudou de Israel, vindo de Israel para cá, né? E aí eu coloquei uns vídeos lá de pastores e teólogos conhecidos no mundo, que mostram inúmeros erros que não foi só para o Brasil, mas foi para vários países, várias contradições, né? Eu já sabia disso, já, isso daí na experiência fora do corpo, eu me encontrei com espíritos ou seres de luz ou anjos, cada um dá um nome, cada religião dá um nome, ou filosofia, e que me mostraram claramente que houve erros de tradução na Bíblia, e que também sumiram muitos livros, foram queimados, e procurei aqui no planeta Terra pessoas cientes, professores de história, quem mexe com arqueologia, fiz pesquisas e infelizmente encontrei, né? Encontrei vários erros. E aí comentei sobre o assunto com esse amigo, o pastor André, que é professor de grego e hebraico. E aí ele abriu mesmo e falou, posso abrir? Posso abrir? Falou para mim, pastor Cláudio. Posso abrir o livro? O livro da boca, ele estava falando, o livro da boca, posso falar? Aí nós falamos, pode falar. Aí ele falou, essa Bíblia que nós usamos, ela é uma Bíblia que foi mudada, né? Os concílios de Constantinopla, de Nicéia, eles alteraram muito a Bíblia, muito mesmo. Colocaram o que eles quiseram e tiraram o que eles quiseram. E esse professor de história, isso para mim foi um abalo muito grande em 2016. E depois eu confirmei com vários colegas teólogos que já sabiam há muitos anos, mas não sabiam como iam passar isso para a igreja, pastores, etc. Né? Mas Jesus ele fala que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Hoje eu entendo porque Jesus falou isso. E Jesus falou também, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Hoje eu conheço a verdade. Qual é a verdade? Nós viemos a esse mundo para viver. Viver com amor, com perdão, com tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Com alegria, adorar a Deus em todo tempo e em todo lugar. Não existe lugar fixo. Porque nós somos o templo de Cristo. Nós somos a igreja. Agora devemos estar em comunhão com os irmãos, independente do local. Por exemplo, agora eu vou estar em comunhão. Eu vou levar uma palavra de superação lá. Não vou comentar sobre o assunto que nós estamos comentando aqui, que isso já é um assunto mais à parte. Ali está no público, nem todos estão preparados para comer mocotó. Tem gente que tem que tomar leitinho, tem outros que tem que comer uma papinha, comida de hospital, né? Que dizem uma sopinha. Está preparado para comer uma rabada, comer um carré, comer uma lagosta, comida pesada, né? Então, a mensagem que eu vou levar lá de superação é diferente. Então, nós ficamos ali conversando sobre essas falhas, esses erros. E aí o pastor de grego falou, Douglas, você entra no grego, faz uma aula de grego. Você vai ver vários erros. Porque a Bíblia, a verdadeira Bíblia, ela é em grego e hebraico. E existe até um pouco de aramaico também. Porque a fonte é lá em Israel, irmãos. Não é na Itália, em Roma, não. Roma se apoderou daquilo que era de Jerusalém e modularam tudo conforme a vontade deles. Está até havendo um comentário aí, não sei se é verdade, que o Papa quer mudar a Bíblia e tal, isso e aquilo, mas a verdade, independente se é verdade ou não, a verdade é que está vindo tudo à tona agora. E já existe N documentários,
cada vez está crescendo mais o número de pessoas que estão descobrindo isso. E aí comentamos sobre vários assuntos, eu falei sobre a questão, tipo assim, fala-se sim em adorar a Deus, né? Eu, pastor André, vibrava. O que me admirou foi que o pastor André, ele vibrava quando eu falava as coisas para ele. O que eu entendi quando eu tive as experiências, tenho, e quando eu volto de lá, eu me volto mais liberto. Liberto para me viver melhor neste mundo. E viver sem estar preso a nada. E aí eu conversando com ele, ele dava glória e falava lá, né? Que bênção! E falou, pastor Cláudio, por que o senhor não me apresentou esse homem mais cedo? Aí o pastor, pô, mas eu estava ligando para o senhor mais cedo, porque o pastor André chegou lá na parte da tarde. E eu estava com o pastor Cláudio desde a parte da manhã. E ali, algo foi tão tremendo o nosso encontro ali, para vocês terem uma ideia, que o pastor André, professor de grego há anos, de seminários famosos, como eu falei, aqui no Rio de Janeiro, ele ofereceu uma aula só para mim, gratuita, sem me cobrar um centavo de... Ele ainda falou assim, de graça recebi, de graça vou te dar. Tá? Ele vai me dar uma aula na casa dele, de vários assuntos. E aí ele falou que a Terra é um laboratório, eu falo isso no livro. Quando eu falei que a Terra é um laboratório da alma, ou outros falam espírito, né? Eu falo sempre, procuro falar a língua de todos, que o canal é aberto para todos. Ele falou, caramba, rapaz, muito forte, tá escrito. Eu falei, tá escrito no livro isso. Eu falei, tem mais, eu não assemelho só a Terra, eu não rotulei só como um laboratório, eu rotulei também como uma escola do espírito, do mundo espiritual, e como uma escola e como uma oficina, né? Aí ele falou assim, caramba, eu tenho que ler esse livro. Aí ele falou assim, é como se nós fôssemos um Big Brother do mundo espiritual. Eu falei, mas eu falo isso também, né? Mas já falo no segundo, se eu não me engano, né? No vídeo, eu sei que em vídeo eu falo vários vídeos sobre isso, né? Que nós somos um Big Brother do mundo espiritual. E que tá tudo no controle, né? Aí ele, pô, rapaz, aí sábado que vem, né? Opa, câmera aí, sábado que vem eu vou estar com ele e vou estar lá aprendendo um pouquinho com ele, tomando um café. Na casa dele tem uma biblioteca, um quarto, ou corredor, acho que é um quarto. Ele mandou as fotos, eu ainda não vi não, mas vou ver. Só de livro. Vários, e a maioria tudo da fonte. A fonte é Israel. A fonte é Israel. E aí, o que eu me agrada, irmãos, é de saber que Deus está testificando muita coisa. Tinha uma vizinha desse pastor Cláudio Rico que nós fomos visitar, que o marido dela está há 4 anos em coma. Escuta bem essa história que eu vou falar para você. E aí o pastor ligou para ela, para a vizinha, perguntou se eu poderia ir lá orar com ele, o marido dela que está há 4 anos de coma. Aí fomos lá orar. Aí ela é católica. Fomos lá, oramos e tal. A católica abriu as portas para um pastor evangélico entrar. Aí oramos por ela. No final da oração, ela comentou o seguinte. Ela comentou que ele era um homem normal, trabalhava numa empresa de motorista, levava pessoas importantes, né? Ele dirigia para várias situações, mas de passeio, carro de passeio. E de repente deu tipo um derrame, e do derrame veio... Ela falou lá o nome lá de uma situação, de uma doença que aconteceu, e ele entrou em coma. Aí 4 anos, aí 1 ano, no segundo ano mais ou menos, a família toda, os amigos, todo mundo orando, né? Ela disse que a filha teve um sonho. E no sonho a filha dela disse que o pai, ele se encontrava com a filha no sonho. Quer dizer, é aí que você vê que não é um sonho normal. Sonho que eu vi um filme e sonhei com aquele filme. Você sonhou porque tu viu o filme.
Nesse caso, não. Ela se encontrava filha com o pai, no sonho, no mundo espiritual. E ele falava para ela, minha filha, o meu tempo terminou na terra, mas eu estava preso a vocês. Eu não queria deixar família. Eu não queria deixar família, não senti o momento de eu deixar família. Mas eu sabia que era o meu momento de voltar para o mundo espiritual. A minha missão acabou na Terra. Então eu fui recebido por seres de luz que chegaram para mim e falaram o seguinte, ou anjos, né? Que falaram o seguinte: você vai estar indo contra a lei universal. Existe uma lei divina. As nossas leis, não, aqui no Brasil, né, em alguns países funcionam, mas aqui no Brasil ainda tá para funcionar algumas. Assim, com evidência concreta. Não tem esse negócio, tem época que funciona, época que não funciona. Não, o mundo espiritual funciona sempre. Não tem época não. Então o preço é caro. Os anjos falaram para ele. O preço é caro. Por quê? É o livre-arbítrio. Você tem o direito ao livre-arbítrio, né? Aí falou, se você voltar, você vai voltar e vai ficar do jeito que está. Paralisado, em coma. Até terminar o seu tempo. Quer dizer, o tempo mesmo, terminar, ele não tem como voltar e acordar e despertar. Aí a filha dele acordou, teve essa experiência, contou para a família, e a família foi e contou para algumas pessoas. Isso é um sonho normal? E ele está lá 4 anos, já indo para 5 anos. E agora? E agora? Olha que situação. Tá me entendendo? Então existem determinadas situações que você para avaliar que não são sonhos normais. É um encontro mesmo, não tem outro caminho. E nisso o pastor Cláudio Rico, que não está a par dessas situações e nem tem experiência nessa área, ele começou a avaliar, examinar tudo aquilo, ouvir, e quando saiu de lá já saiu com uma mente aberta. E o que impressionou a ele foi que a vizinha dele chegou para ele e falou assim, chegou para ele e falou assim, é muito difícil ver um evangelho com essa mente aberta do pastor Douglas, de entender toda essa situação. Então o que eu quero compartilhar com você é que está tudo no controle. Está tudo no controle do mundo espiritual. A Luna veio para cá, minha gatinha. Essa é a Luna, né? É o nenenzinho nosso aqui. É a Luninha. Nenenzinha. Então, o que acontece é isso. Não existe esse negócio, porque isso daí é coisa da tua cabeça. Mentira. No outro dia a menina me perguntou que ela teve uma experiência de quase morte. E ela disse claramente que ela morreu, né, foi comprovado no hospital, foi lançado no prontuário dela, e que ela atravessou um túnel e viu um parente, não sei se foi a mãe, irmão, que falou que não era a hora dela, era para ela voltar, né? Ontem eu estava conversando com o filho do pastor Cláudio sobre esse assunto, sobre esse testemunho. Eu falei, meu amado, são mais de 100 milhões de casos no mundo, igual desse que eu estou te contando. A ciência já está quase comprovando vida após a morte. E agora? E se comprovar? E você acha que não vai comprovar do jeito ainda das pesquisas? Vai comprovar a qualquer hora. Outro exemplo é um pastor chamado... Esqueci o nome do pastor. Ai, meu Deus. Tanto pastor amigo. Tem um pastor amigo meu, em Nova Iguaçu, muito conhecido também. Esqueci o nome dele agora. Ele é chileno.
Ele trabalha com saúde, na área de saúde. Ele ajuda mesmo, sabe? Abençoa as pessoas. E ele estava falando, no outro dia ele postou no Face uma mensagem que impactou várias pessoas. E ninguém teve, eu fui o único que comentei. Ninguém teve argumento, pastor nenhum, para comentar. E não tem como fugir disso. Cada vez está crescendo mais. É fato, isso já é fato. Ele postou o seguinte: a maior prova que existe vida após a vida é a ressurreição de Cristo. A aparência de Elias, a aparência de Moisés no Monte da Transfiguração é uma outra prova que existe vida após vida. Tem como fugir disso. Então, a gente conversando sobre vários assuntos ontem, aí eu comentei sobre isso, né? E o pastor Cláudio ouvindo, o filho dele também, o outro pastor ouvindo, e o outro pastor gostou muito, falou, pô, a gente tem que conversar mais, pastor, porque eu vejo muita coisa também, eu não tenho experiências como o Senhor, eu nunca tive, ele falou para mim, mas eu vou pela lógica e o sentido. Eu falei, mas o correto é ir pela lógica e pelo sentido das coisas. Então, meu amado, minha amada, foi um prazer estar com você novamente. Estamos de volta ao Rio de Janeiro. Saí do paraíso de Arraial do Cabo. Você, se morar em Arraial do Cabo, mora no paraíso aí, tá? Que Deus abençoe vocês aí. Quem trabalha aí, mora muito bem. Cuida, não é que está escrito aí nas plaquinhas? Cuidar, amar é cuidar e preservar, não é? É isso? Mais ou menos isso, né? Amar é cuidar e preservar, né? E que esse exemplo venha percorrer o mundo. Agora, eu tenho uma novidade para você que mora aí em Arraial do Cabo. Estou escrevendo um livro, né? Como a Vitória falou para mim, escrever um livro motivacional. E Arraial do Cabo vai estar lá o tópico, Arraial do Cabo, no nosso livro, com certeza. Que Deus abençoe a todos aí. E agora eu vou escrever o livro, ó. Já vou começar a escrever de novo. Estou escrevendo já vários tópicos. Tá bom, pessoal? WhatsApp 21 986 31 6630. Gravou aí? 21 986 31 6630. Página Livro Entre o Céu e a Terra. E página Projeto Vitória Cristina no Facebook. Tá dormindo? Canal... Eleusa, tá te chamando? Tá dormindo? Tá não. A casa aqui é agitada assim, né? Canal Projeto Vitória Cristina no YouTube e canal Douglas Cavalcante, onde eu tô de branco, tô com jaleco branco, eu sou terapeuta holístico, mas eu não quis seguir a profissão não. Não quero não. Tá bom? Que Deus abençoe vocês aí. Um forte abraço para todos vocês. Obrigado pela sua atenção, né? E é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui, falando do amor de Deus, falando do Mestre Jesus e de grandes lideranças, homens e mulheres que trouxeram para nós exemplos de vida. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todo mundo aí. Que Deus abençoe os demais telespectadores. Shalom Adonai.